Bom dia, Deus abençoe muito vocês, que a paz do Senhor esteja na vida de vocês, na casa de vocês, e nesse momento aqui, a paz, aquela paz que excede a todo entendimento do homem. Eu já contei essa história, mas dentro desse contexto, dessa pregação, eu quero recontá-la. É uma entrevista que eu vi uma vez com o Pelé. O Pelé, alguém perguntando para ele como é que ele chutava tão bem com os dois pés, como é que um jogador como ele, que tinha em torno de 1,75 m, portanto não era tão grande perto daqueles back enorme que tinha, que ele enfrentava, como é que ele conseguia pular de cabeça muito mais do que eles. E ele então disse que ele era destro, chutava só com a perna direita, e que por causa disso alguém ensinou para ele que ele deveria treinar para chutar com a perna esquerda. Então, depois do treino, ele ficava insistentemente só chutando com a perna esquerda, até que ele começou a ver que ele estava equilibrado no chute, e muitas vezes ele chutava até melhor na esquerda do que com a direita. E com relação ao salto, ele ficava pulando, amarrava saco de areia nele e ficava pulando até ganhar mais impulso. Por que eu contei essa história? Porque a nossa vida de crente, de evangélico, e eu tenho me surpreendido como muitos crentes não conhecem os princípios do evangelho. Eu diria até que não conhece nem mesmo Jesus bem, como é que ele é, como é que é a figura de Jesus. Eu me lembrei aqui agora, a hora que eu estava começando a falar, que ela falou dos netos. Nós estivemos lá em dezembro nos Estados Unidos com a nossa netinha lá, a Júlia, que fez 5 anos, e ela, num determinado momento, ela perguntou para a Raquel: vovó, nós temos 3 deuses ou um Deus só? Que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Uma criança de 5 anos, não compreender isso é razoável, mas tem muitos crentes que ainda não compreenderam isso. E a Raquel, com a sabedoria que Deus deu naquela hora ali para ela, deu uma resposta que ela falou: agora eu entendi. E a resposta foi a seguinte: Júlia, você está vendo a água é o estado líquido, mas quando você põe ela na geladeira, ela fica com estado sólido, ela fica dura, mas ela continua sendo água. E quando você faz um chá e coloca ela para ferver, e ela vai se transformando em gás, ela continua sendo água. Então, ela falou assim: Deus se manifesta de formas diferentes. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E eu escolhi uma passagem, quer dizer, na verdade, o Espírito Santo me mostrou essa passagem, foi por isso que eu comecei essa pregação, mostrando que nós precisamos entender os princípios, o fundamento do que é Jesus na minha e na sua vida, o que é o Evangelho, que é a boa notícia. Então, eu escolhi o capítulo 1 do Evangelho de João, e vou ler os primeiros 5 versículos, que tem tantas informações nesse aspecto dos fundamentos do Evangelho, que eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Diz assim: no princípio era o verbo, com letra maiúscula, se referindo a Jesus como a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, ou seja, contra a luz. No versículo 1 e 2 aqui, João já começa definindo claramente que Jesus é Deus. Então, essa é uma primeira dificuldade que eu tive quando eu me converti, para entender como que era essa situação. Quando você vê a Bíblia inteira, Paulo principalmente explica muito isso claramente lá no livro de Filipenses, quando ele fala que ele se esvaziou de tal forma como Deus, que ele se colocou num invólucro, num corpo humano como nós.
Jesus, portanto, quando andou aqui, ele era um homem como eu e você, com a diferença de que ele nasceu sem o pecado. Então, aqui nós precisamos compreender que Jesus é Deus. Eu não falei era, ele é. A segunda, lá no livro de Gênesis, eu vou fazer muito essa comparação de Gênesis, que é lá no início da Bíblia, com João. No versículo 1 do livro de Gênesis, do capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa mesma palavra princípio, que no grego foi usada aqui por João, lá no hebraico, no livro de Gênesis, ela dá a ideia de eternidade, de infinito. Então não era no princípio, assim, no início. Deus não teve início. Poxa, pastor, como é que... Eu estou começando a complicar a minha cabeça aqui. Como é que é isso? Deus não tem início. Ah, mas não teve início? Não. Como é que a gente entende isso? Não sei. O dia que vocês entenderem, vocês me falam. A Bíblia, no início dela, e aí você começa... A Bíblia tem tantas informações, irmãos, que estão aqui bem claras para nós, mas tem algumas que estão escondidas mesmo. Eu gosto dessa palavra de criptografia. Criptografia é fazer uma coisa escondida. Você veja, as duas primeiras palavras que estão no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala no princípio, é Bereshit. Eu não falo hebraico, então eu vou retransmitir aqui. Quem falar hebraico, me perdoe a pronúncia. Bereshit são as duas primeiras palavras. Se você pegar essa palavra e desdobrar as duas primeiras letras, que é Beit, e a segunda é Resh, ela juntando dá uma palavra chamada Bar. E Bar em hebraico significa filho. Aí você continua na terceira letra, que é Aleph, que é a primeira letra do evangelho, do alfabeto hebraico. Aleph, ela significa Deus, ela remete a Deus. Depois, a quarta letra, as duas últimas letras dessas 5 palavras, dessas 5 letras, Bereshit, tem uma letrinha que é um apóstolo assim, chama Yod, que ela quer dizer mãos, ou mão. E a última letra, que é a última letra do hebraico, é Tav, que ela tem o sinal de Tav é um T, portanto significa uma cruz. Então aqui está escondido uma frase que poderia dizer: o Filho de Deus teve as suas mãos cravadas na cruz. As duas primeiras palavras já revelam o plano de salvação em Cristo Jesus. Eu lembrei aqui que a palavra Bar, né, por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas, Barrabás, filho de Abba, do pai. Então é interessante que o homem trocou o filho de Deus, que era Jesus, pelo filho do homem, que era Barrabás. São coisas, curiosidades que tem na Bíblia, mas que leva você a compreender que a Bíblia não é um livro de romance, ele foi inspirado por Deus, a Bíblia é escrita por Deus. A outra coisa que o versículo 1 aqui diz, que Jesus é a palavra. Gênesis 1:3, já voltando lá no livro de Gênesis, diz assim, no versículo 3, disse Deus, a palavra disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Se você pular lá no versículo 14 do capítulo 1 do livro de Gênesis, ele diz assim, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. A luz, cuja definição é a ausência de trevas, ela foi criada pelo poder da palavra de Deus. Caio, por que você está falando tudo isso nessa introdução? Vão guardando essas informações, porque eu e você, irmãos, somos filhos de Deus, temos em Cristo Jesus habitando dentro de nós, e, portanto, o poder de Deus está na minha e na sua vida. Amém? Vai guardando essa informação. No versículo 3 ele continua, ele informa que nessa trindade, né, como disse lá
a Júlia, que compreendeu isso, na Trindade a função de Jesus é da criação. Então, é interessante observar que lá no livro de Gênesis, ele começou assim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse verbo que ele usou no hebraico, criou, bará. Bará, ele tem o sentido de criar do nada. Ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Somente nesse trecho ele usou essa palavra, esse verbo bará. Somente nesta palavra. O restante, ele usou um outro verbo, que lá no hebraico é azar. Azar é fazer, fazer é modelar. Então, a partir de alguma coisa que existe, então, por exemplo, madeira. A madeira já existe, então você, o homem, pega aquela madeira e transforma numa mesa, num gasofilácio, numa cadeira de madeira. Esse verbo é azar. Então, no versículo 7 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim: fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Ele usou a palavra azar, ou seja, o firmamento e as águas, elas já existiram a partir do momento que ele criou o mundo, com as águas, com o firmamento, e depois ele foi modelando tudo isso. Eu acho que se o Stephen Hawking, que era um grande cientista, cresce em Deus e lesse a Bíblia, ele ia descobrir muitas coisas, muitos princípios que ele criou na mente dele, achando que ele estava criando, já estava aqui definido, né? O buraco negro que ele falou, ele chamou de o buraco negro, o Big Bang, tudo isso já está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de história, não é um livro de geografia, mas tem tudo isso aqui. No versículo 4, João informa que Jesus é a vida. E Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor, Deus, essa palavra formou é o azar, formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Quando Paulo desenvolveu esse conceito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Ele chamou Jesus de último Adão. O homem, Adão, era alma vivente, e Jesus era o espírito vivificante. Versículo 46, ele continua: mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural. Paulo escrevia de um jeito um pouco assim, confuso para nós. Ele quis dizer, e depois o espiritual. Então, o homem natural, que era Adão, ele era natural. O homem Adão era natural. Jesus é o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. Então, nós vimos aqui que lá no livro de Gênesis, que ele formou o homem da terra. Então, ele azar o homem a partir da terra. O 48 ele continua: como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui já começa a ficar um pouco mais claro que eu e você, que habitamos neste corpo terreno, corrupto por causa do pecado que nós herdamos, dentro de nós, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você nascendo de novo, você começa a aprender a se comunicar com Deus. Então, aqui começa você a entender o seguinte: como que um homem que ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, que não tem aí, que ele quer se comunicar com Deus, mas ele não conhece a Deus, como é que ele fala com Deus? Ele fala com a alma dele. Ele não fala com o Espírito, porque o Espírito ainda está morto, ele precisa ser vivificado. Então, nós só conseguimos nos comunicar com Deus através do Espírito Santo que habita no meu espírito. O meu espírito, quando eu nasço de novo, quando ele falou com Nicodemos isso, você precisa nascer de novo. Nicodemos era um homem da lei, ele conhecia profundamente a palavra, mas ele não compreendia a palavra no seu aspecto espiritual. Ele não compreendia que ele estava falando com um homem do céu.
Então nós, quando recebemos Jesus como Senhor Salvador, habita em nós o Espírito Santo de Deus, com todo esse poder que nós falamos até agora, com a vida, com a luz, com a palavra, habita em nós aquilo que você e eu precisamos para viver na terra com este corpo ainda corrupto. Irmãos, cada vez mais eu, como crente, tenho buscado em Deus essa percepção de que por que nós não ousamos. Por que você lê histórias como você vê na Bíblia do passado? Por que você ouve histórias do que você vê aqui hoje na terra, de gente que consegue compreender isso, de que habita em mim e em você toda essa bomba atômica que é o Espírito Santo de Deus? E finalmente João informa que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Essa palavra prevalecer, eu aprendi isso no hebraico, catalambano, é uma palavra que soa feio para nós. Catalambano, ela tem 3 sentidos, que todos os 3 podem ser colocados aqui nesse versículo. O primeiro sentido é conquistar ou alcançar. Então eu poderia traduzir esse trecho dizendo que as trevas não conquistam, elas não alcançam a luz. As trevas, elas não alcançam a luz. A treva, a definição de treva é a ausência de luz. O segundo sentido é compreender com a mente. Você já percebeu que você fala para certas pessoas de Jesus, você fala, ela não compreende? Ela lê a Bíblia, ela não compreende, ela está cega, porque ela não compreende a luz, ela ainda está nas trevas. Quando entra a luz, acaba as trevas, irmãos. Então, o segundo sentido é esse. E o terceiro sentido é apagar. As trevas não apagam a luz. Todo lugar que tiver escuro, tiver em trevas, na hora que a luz chega, ela acaba a treva. Então, esses conceitos, esses fundamentos que eu e você, como crente em Cristo Jesus, que já declaramos com a boca e aceitamos no coração que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno, esses conceitos fazem com que eu e você possamos ousar a usar essas ferramentas que estão dentro de nós. Jesus é Deus, Jesus é a palavra, Jesus é vida, Jesus é luz. Amém? Paulo continua lá no livro de Romanos, no capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 em diante, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Ele está agora se referindo àquele que já nasceu de novo, que tem um corpo que leva ele a pecar, que tem a tendência de levar ao pecado. O nosso corpo não tem acordo com o Espírito. Então ele está dizendo, nós vamos permanecer no pecado? Para que seja a graça mais abundante, porque nós vivemos na graça, nós vivemos no tempo da graça, no tempo em que Jesus se doou, morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos viver na eternidade com Ele. De modo nenhum, ele fala no versículo 2, como viveremos ainda no pecado, nós o que para Ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade é, como eu falei, nascer de novo. Ele falou para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Ele não compreendeu isso. Mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Paulo continua nessa fundamental passagem aqui, que é o de Romanos 8, 9, um pouco para frente. Paulo diz assim, Romanos 8, 9 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, o Espírito com letra maiúscula. Então, vou repetir, vós, porém, não estáis na carne. Este corpo que eu habito é carne, esse corpo é corrupto e ele vai ficar no pó se eu fosse morrer. Veja o tempo do verbo que eu falei. Nós vamos ser arrebatados antes da... Né? Então, toda essa população que está aqui não vai ver a morte. Você crê nisso, irmãos? Nós estamos vivendo nesses últimos tempos em que nós não vamos ver a morte. Há uma geração que vai experimentar esse tremenda coisa que é não ver a morte.
Então, nós, nesta carne, mas no Espírito, vós, porém, não estáis nessa carne, mas no Espírito. Agora ele continua: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É importante você, entendendo essa palavra, fazer essa pergunta: o Espírito de Deus, com letra maiúscula, habita em mim? Se você não tem certeza absoluta da sua salvação, ele não habita em você. Você precisa compreender que o Espírito Santo de Deus habita em nós a partir do momento que você declara com a boca e crê com o coração. Mais alguma coisa eu preciso fazer? Não. Todo o restante ele já fez. Então ele diz assim: se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. A justiça de Deus foi feita para pagar no meu lugar os meus pecados. Se habita, no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Irmãos, olha que coisa tremenda, o mesmo Espírito Santo de Deus que arrancou o homem Jesus da morte ao terceiro dia, é esse mesmo Espírito que habita em mim, em você. E ele repete, Paulo repete várias vezes: habita em vós. E ele complementa lá no capítulo 2, versículo 20, nada melhor do que a palavra, eu estou falando a palavra, não estou falando de mim, estou falando a palavra. Capítulo 2, versículo 20 do livro de Gálatas diz assim: logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se viver que agora, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Eu já contei essa história, vou contar de novo porque está dentro desse contexto. Eu estava lá morando no Iraque e tive lá um dia um encontro com um chinês, que nós tínhamos importado 2.000 chineses para trabalhar lá conosco, e esse chinês quis conversar comigo e eu dei um livro para ele, escrito pelo autor Watchman Nee, que era um chinês que se converteu e ficou preso 20 anos, morreu na prisão. E ele escreveu vários livros, um deles era A Vida Cristã Normal. Não sei se vocês já leram esse autor. É um livro muito profundo. Na capa do livro tinha um ideograma escrito assim, e eu mostrei para ele, dei para ele esse livro, falei: você fala português, então eu quero que você treine esse seu português, leia esse livro aqui. Era uma forma de eu começar a evangelizar aquele chinês. E aí, quando ele leu o ideograma, ele falou assim para mim, eu falei: esse ideograma significa a vida cristã normal? Esta é a tradução disso? Ele falou: não. Esse é um ideograma, é um dialeto que eu conheço porque é de Xangai, eu sou de Xangai, e ele diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E aí eu assustei com aquilo, e ele olhou para mim e falou: Cristo quem é? Irmãos, foi uma coisa tremenda para mim, porque eu nunca tinha parado perto de uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Cristo, que Cristo é uma vida, que Cristo é um homem, que Cristo era o Filho de Deus que veio para morrer. Foi um prato cheio para eu falar de Jesus para ele, e depois de algumas semanas que nós conversamos e que ele leu esse livro, ele se converteu. Então Deus faz essas coisas, leva um brasileiro aqui do Brasil lá para o Iraque, traz um chinês da China para o Iraque para ele receber a Jesus como Senhor e Salvador. É assim que multiplica o Evangelho. Então, esses fundamentos desse trecho que nós lemos, nós podemos dizer 4 coisas: que habita em nós o Espírito Santo, que é Deus. Eu quero reforçar isso, irmãos, que a palavra de Deus que habita em nós tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. A palavra que eu e você falarmos, ela tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Porque quando você fala pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus tem o poder de trazer, de criar, de barar. Que a vida que habita em nós destrói a morte. Onde você entra tem morte, você entra com a vida. E que a luz prevalece contra as trevas. Então, se eu e você aprendemos isso,
você passa a fazer aquilo que muitas pessoas continuam fazendo. O nosso Deus, Ele é eterno, Ele continua existindo, Ele continua fazendo aquilo que eu e você precisamos. E eu dei um título nessa pregação aqui. Eu quero começar a terminar essa pregação dizendo que o título que eu dei é Cooperando com Deus. E por que eu dei esse título? Porque se você aprender a andar dentro dos planos de Deus, sabe, muitas vezes já aconteceu isso comigo. Me vinha uma ideia, uma boa ideia, lógica e maravilhosa. Aí eu começava a fazer. Mesmo depois de crente, já aconteceu e tem acontecido algumas vezes, agora mais raramente, porque você vai aprendendo, né? Você não é burro, né? Um dia alguém falou, você não é burro, você precisa errar tantas vezes assim. Então, eu muitas vezes tive ideias boas, e depois lá na frente eu lembrei, puxa vida, seria bom eu dar uma orada, né? É mais ou menos isso que a gente faz no dia a dia, porque desde o momento que você passou a conhecer o bem e o mal, você passou a decidir as coisas. Antes do homem do pecado, ele não sabia o que era bem e mal. Então ele se comunicava com Deus face a face. O homem aprende a comunicar com Deus face a face hoje, não mais com o seu corpo, porque o seu corpo já está em pecado e no pecado há uma barreira. A barreira que existe entre nós e Deus é quando você pensa que você vai se comunicar com Deus com o seu pensamento, quando na verdade, para falar com Deus tem que falar pelo Espírito. Então a primeira coisa que quando vem uma ideia, é saber se essa ideia é do plano de Deus. Porque aí muda completamente a figura. É mais fácil você cooperar com o plano de Deus, porque Ele precisa do homem na terra para fazer que o seu plano aconteça, do que chamar a Deus para cooperar com o seu plano. Quando você chama a Deus para cooperar com o seu plano, se Deus, que é misericordioso, quiser te ajudar, Ele vai te ajudar, mas nem sempre Ele faz. Porque muitas vezes o seu plano te leva a um lugar que Ele sabe que não é bom para você. Então, esse título que eu pus aqui de Cooperando com Deus, ele é um título que eu precisava fazer esse fundamento para que eu e você saibamos que habita dentro de você o próprio Deus e que é muito mais fácil dar certo a sua vida se você ouvir a voz dele primeiro e falar, esse plano é seu? É. Se é seu, então eu estou cooperando com o Senhor, porque Ele precisa que eu faça. Amém? Quando Jesus chegou ali em Lázaro, que estava 4 dias dentro de um túmulo, Ele não falou para as pessoas, ou falou para a pedra, arranca-te daqui. Podia voar a pedra, não podia? Ou você não acha que que era mais fácil? Ele mandar com a boca, que Ele criou a luz. E eu não estou falando dessa luz que anda a 300 km por hora, 300 mil km por segundo. Eu estou falando da luz que é anterior a essa luz. É uma luz que dissipa as trevas, ela é muito mais espiritual, no reino espiritual do que no reino. O reflexo da luz no reino espiritual é o reflexo da luz que anda a 300 mil km por segundo. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma nova vida, a andar no sobrenatural de uma forma natural. Cada vez mais eu tenho pregado sobre isso, cada vez mais eu tenho tentado entender essa situação do Senhor. Nós somos seres extraterrenos, sobrenaturais, que precisamos aprender com este corpo a andar no natural. Amém? Eu tenho um exemplo aqui que eu deixei para o final, que é o livro de Ezequiel. Nós hoje, no início, antes de entrar o culto, tem uma passagem ali do livro do Vale dos Ossos Secos. Aqueles que não conhecem, Deus levou a Ezequiel a ter uma visão. E essa palavra que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37, você lê ela depois inteirinha e medite, porque ela mesmo se autoexplica, ela mesmo diz o que é. É uma profecia que ele deu para Ezequiel com relação ao final dos tempos, que ela já se cumpriu, essa profecia, no capítulo 37,
que se refere à volta do povo de Judeu depois do Holocausto. O Vale dos Ossos Secos, literalmente, era uma visão daquelas fotos, daqueles filmes que você conhece do Holocausto, que os alemães jogavam naquelas valas comuns, aqueles corpos ainda com vida. Eu já contei isso, eu fiquei horrorizado as 2 vezes que eu fui para Israel, eu vi filmes desse tipo, aquelas valas cheias assim, de centenas ou dezenas de centenas de judeus, todos nus, pesando, sei lá, 25, 30 quilos, todo cadáver assim, e de vez em quando você via no filme alguém levantar a mão assim, quer dizer, eles estavam vivos ainda. E aí jogavam terra em cima daquilo lá. Então, essa visão, Deus deu isso para Ezequiel, e no versículo 1 do capítulo 37, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Trazendo isso para nós hoje, no dia a dia nosso, muitos de nós, possivelmente alguns que estão nos vendo aqui pelo YouTube, ou alguns de vocês que estão aqui, estão passando momentos que são vales do osso seco, irmãos. O que significa aquela visão que ele tinha dado? Aquilo significa que tem coisas na sua vida que eles já morreram para você. Tem coisas que não tem mais vida, eles já viraram osso, já não tem carne mais, já não tem mais vida nenhuma. Mas eu quero lembrar os fundamentos que eu estou falando até agora, que o Espírito Santo de Deus é vida na sua vida. E a palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. E o versículo 4 do capítulo 37, ele diz: disse-me ele, Ezequiel falando, profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus tinha um plano de reavivar aquela nação de Israel no final dos tempos. Mas ele usou o homem para profetizar. O homem estava cooperando com o plano de Deus, que era esse que ele falou assim: o Espírito, farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos, tem coisas que têm acontecido nas nossas vidas que você precisa, só você pode resolver, irmãos. Muitos de nós vai e ora, pede para o irmão orar, pede para profetizar, pede para falar, mas quando na verdade o que Deus quer que eu e você, seja nós que façamos isso. Deus precisa que nós cooperemos com o plano dEle. Às vezes tem um plano de bênção na minha e na sua vida, e você está retendo esse plano, essa promessa. Não há nenhum relacionamento quebrado de família que não possa ser restaurado. Não há nenhum pecado que você praticou que não possa ser perdoado. E o versículo 10, ele continua no capítulo 37. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Qual a lição que nós estamos aprendendo aqui? O plano de Deus era de restaurar aquilo que estava morto. Muitos de nós precisamos parar e pedir para Deus isso. Eu quero dizer que nessa vigília de sexta-feira que nós vamos fazer, nós, os pastores e as famílias pastorais, combinamos de jejuar a partir de segunda-feira até sexta-feira, para que Deus faça um milagre na minha vida e na sua vida nessa sexta-feira. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, o final dos tempos cada vez vai piorar mais, irmãos. Mas Deus tem o controle completo da minha e da sua vida. Ele vai fazendo as coisas dentro de um plano que é incompreensível para mim. Mas Deus é craque, irmãos. Creia nisso. Quando você compreender claramente que o plano que Deus tem para mim e para a sua vida é o plano que Ele quer, se você cooperar com essas armas que nós aprendemos aqui, vai acontecer. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso.
eu vou terminar deixando um versículo que está lá no final do livro de Jó. O livro de Jó é um livro difícil de você compreender, porque Jó era um homem que o próprio Deus falou para Satanás: não tem na terra nenhum igual a ele. Mas o que aconteceu com Jó? Eu não quero que Deus tenha esse plano para mim. Mas no final do livro de Jó, ele compreendeu. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Quando Jó entendeu quem era Deus, quando ele começou a enxergar Deus, ele falou lá no versículo 2 do capítulo 42 do livro de Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A lição, se nenhuma lição você guardou de tudo isso que eu falei aqui, a lição maior que eu quero que você retenha é que quando você está cooperando com o plano de Deus, nenhum plano dele pode ser frustrado. Eu tenho visto isso ao longo da minha vida em todas as áreas que você pode falar, na área financeira, na área política desse país. Nós estamos vivendo momentos que ninguém entende nada do que vai acontecer e que está acontecendo. Ninguém entende nada do que vai acontecer e o que está acontecendo no mundo. Mas os planos de Deus, se você vai buscar na palavra de Deus, você vai ver que tudo isso que está acontecendo faz parte do plano de Deus. Irmãos, a tribulação, a grande tribulação que vai existir nesse mundo, ela precisa ser preparada. Eu estava falando aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel, mas o capítulo 38, 39, se você na sequência for lendo isso, você vai ver que há uma guerra escrita aqui na palavra que ainda não aconteceu, que vai acontecer agora no final dos tempos. E essa guerra tem um nome. Quem vai comandar essa guerra? É a Rússia. Quem vai estar junto com a Rússia? A Pérsia, que a antiga Pérsia se chama hoje Irã. Essa semana eu ouvi uma reclamação do ministro de Relações Exteriores de Israel, porque essa guerra vai ser contra Israel. Israel até agora, na guerra da Rússia com a Ucrânia, não se meteu. Mas tem duas coisas que estão acontecendo que já estão trazendo Israel para dentro desse cenário. Há 7 ou 8 anos atrás, Israel descobriu a segunda maior jazida de gás natural em frente ao porto de Haifa. E hoje, tanto o Egito como a Jordânia dependem do gás que eles recebem de Israel. Com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia está cortando o gás que vai para a Europa, que cerca de 40% do gás da Europa é fornecido pela Rússia. Então, como represália às sanções que ela está recebendo por causa da guerra, e a OTAN contra eles, ele está cortando o fornecimento de gás. E aí Israel chegou e falou: olha, eu posso pegar o gás que está em Haifa, trazer ele para o estado líquido, você reduz 600 vezes o volume de um gás, baixando a temperatura para 168 graus negativos, põe dentro de um navio, no estado líquido, refrigerado a esta temperatura, atravessa o mar Mediterrâneo e vai lá na Itália, injeta no tubo e deixa com temperatura natural, e ele volta a ser gás de novo e estoca o gás. Muito mais barato do que trazer lá da Rússia em 3.000 quilômetros de gasoduto. Então a Israel está se oferecendo a fazer isso, já estão comprando isso, e a Rússia, obviamente, já está torcendo o nariz com Israel. Mas espera aí, você está tirando do meu faturamento. Então a estratégia dele de ficar cortando o gás, daqui a pouco pode acabar. Não preciso do seu gás mais, eu tenho aqui de Israel. E aí ele foi Israel fez uma reclamação formal ao secretário-geral da OTAN, que é aquela liga do exército da Europa, que está indo contra a Rússia, atendendo a Ucrânia. E Israel está reclamando porque quem está fornecendo os drones para destruir, os drones são aqueles aviões sem tripulação, para destruir lá na guerra da Ucrânia, quem está fornecendo para a Rússia é o Irã. Então você vê que tudo isso já está
Eu estou vendo aqui o Getúlio, que é um militar, né? Tudo isso já está dentro de um planejamento militar. E já estão se articulando para uma guerra que está prevista aqui. E esta guerra, ela vai acontecer um pouco antes ou logo em seguida ao arrebatamento. Portanto, todas essas coisas que nós estamos vendo, irmãos, elas fazem parte de uma preparação daquilo que vai acontecer. O arrebatamento antecede a tribulação, que é o controle mundial por um anticristo, por um sujeito que a Bíblia chama de anticristo. Todas essas coisas, nós podemos concluir o seguinte: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando você olha tudo isso que Jesus falou lá no livro de Lucas, se não me engano, capítulo 21, 28, ele diz assim: quando tiver acontecendo essas coisas, exultais, porque é chegada a hora. Nós estamos vendo isso nos nossos olhos, nessa geração. Essa geração é uma geração privilegiada, uma geração que viu a ciência se multiplicar, é uma geração que tem visto um poder tão grande. Hoje nós temos um aparelhinho que chama celular, smartphone, qualquer nome que você queira dar, e esse aparelhinho faz tudo, ele faz conta, ele paga conta, ele fala com as pessoas, ele se comunica, ele vê bobagem, tem tudo ali dentro, tem tudo de bom e de ruim nesse aparelhinho. Isso aí tudo é uma coisa que surgiu na nossa geração, né? Eu nasci numa época que o telefone você pegava, tirava um aparelho feio, preto, assim, põe assim, a pessoa do outro lado falava: telefonista, liga na casa do meu avô. Era assim, pô. Eu falo com o neto hoje, ele nem entende o que é isso. Então, irmãos, nós temos que crer que eu e você temos uma bomba atômica dentro de você. Se você está precisando de alguma coisa que traga à existência, a hora é agora. Se você está precisando de alguma coisa que restaure, a hora é agora. Se você está precisando trazer vida onde tem morte, a hora é agora. Se você está precisando de trazer luz onde tem trevas, a hora é agora. Quer orar comigo, irmãos? Então, fique de pé no seu lugar, ajoelhe, que nós vamos orar. E Deus, eu creio que Deus pode todas as coisas, que os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, eles são tremendos, irmãos. Senhor amado, eu coloco a minha vida em primeiro lugar no seu altar, e a vida de cada um daqueles que estão aqui, aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, Pai. Eu quero clamar para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, possa nos comunicar a forma correta de pedir, e de falar, e de decretar, de trazer à luz aquilo que não existe. Onde nós entrarmos, esta luz vai dissipar as trevas, porque elas não prevalecem contra a luz. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor escolheu que nós habitássemos eternamente com o Senhor. A primeira coisa que eu faço é te agradecer por isso, porque eu não tenho mérito nenhum de nós estamos aqui ou que estão nos vendo tem mérito algum. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, arrancou Ele da morte, e Ele foi lá e arrancou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Habita em nós todo o poder de Jesus Cristo. E portanto, Pai, há pessoas aqui que estão precisando de trazer à existência aquilo que não existe mais. Onde tem morte, nós queremos declarar vida. Onde tem trevas, nós queremos declarar luz. Onde as trevas estão prevalecendo, nós declaramos com a nossa boca que as trevas não têm poder nenhum sobre a luz. Nós te agradecemos, Pai, e nós declaramos com a nossa boca que o Senhor é Senhor de todas as coisas, o Senhor tem o controle de todas as coisas, e nós queremos cooperar com o Senhor nos seus planos, Pai. O Senhor tem planos grandes para cada um de nós que estamos aqui para esse final dos tempos. Senhor, eu declaro isso sobre a nossa nação, Pai.
Toda essa confusão que está acontecendo na área política, nós declaramos agora que o Senhor tem controle completo, e o que o Senhor pode fazer, ninguém frustra. Traga o amor no nosso coração, que nós possamos compreender esse amor sobrenatural, mesmo que eu não consiga sentir um amor, Pai. Mas o amor do Senhor não é de sentimento, é de obediência. E nós queremos também clamar pelo perdão, Pai. O perdão que muitas vezes nós não sabemos perdoar. Tira de nós essa canga da amargura que muitos de nós têm passado, e ensina-nos a perdoar assim como nós temos sido perdoados, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e que essa semana que antecede a vigília de sexta-feira, Pai, nós possamos experimentar esta vida sobrenatural como se fosse uma coisa natural nas nossas vidas. Ensina-nos a andar no seu caminho, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra, irmãos, porque Deus tem verdadeiramente uma obra grandiosa na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer você experimentar a alegria de viver, mesmo que esteja em volta parecendo ruim para você. Porque tudo é bom, Deus é misericordioso. Amém? Vão na paz do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus possam estar conosco hoje e para sempre. Vão na paz, Deus abençoe, viu? Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!